Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Antes de começar, eu já vou avisar mais uma vez que tá aqui na descrição o link para o grupo do Telegram, para você que quer ter um contato maior, tirar dúvidas, conhecer pessoas que também seguem o canal e têm interesses afins para trocar experiências, né? Para quem gosta muito do canal, também tem a plataforma do Apoia-se, onde você pode me apoiar e me ajudar a produzir mais conteúdo com melhor qualidade e claro, tem algumas recompensas onde a gente acaba tendo uma interação maior também, dependendo da sua faixa de apoio, tá bom? Então já deixa seu like, tá? Pra gente não esquecer. E vamos pro tema. Eu queria falar de novo sobre a ayahuasca, né? E eu tive uma reflexão interessante, né? No vídeo onde eu falo sobre psicoterapia e ayahuasca, eu falei um pouco sobre isso, né? Tem uma fala no meio ayahuasqueiro que é que uma sessão de ayahuasca equivale a 10 anos de terapia, né? Isso é uma coisa amplamente aceita, né? Se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá naquele vídeo, eu deixei o link lá. Isso é uma coisa totalmente aceita, né? As pessoas falam sobre isso com relação à terapia, psicoterapia e tal. Agora, e sobre a espiritualidade? Será que a ayahuasca ela também te dá esse avanço, né? Esse turbo aí no seu desenvolvimento espiritual, mediúnico? É uma coisa a se pensar, né? E aí eu acredito que sim, gente. A mesma coisa acontece para a espiritualidade, tá? É claro que não vai acontecer com todo mundo, assim como essa analogia com a terapia também não vai acontecer com todo mundo, tá? Então, assim, a ayahuasca ela é muito subjetiva, cada experiência, e vai muito também do merecimento de cada um e do quanto cada um tá preparado, né? Que a gente fala da semente que é plantada no solo que já tá fértil, então é muito subjetivo, mas pode acontecer sim, tá? E é comum que aconteça até. Então, o que acontece? A ayahuasca ela abre muito nossos campos, né? A ayahuasca abre muito nossos chakras, ela abre a nossa conexão com o divino, né? Não só a nossa conexão com o nosso eu interior, mas também com as divindades, com a espiritualidade, abre o nosso chakra coronário, a nossa conexão com outros mundos, outras realidades, certo? Então, às vezes, a experiência que a gente tem, né, numa experiência de ayahuasca, numa sessão, duas, três, enfim, é subjetivo, pode ser muito mais profunda, né, do que experiências que você tem em outros tipos de espiritualidade, tá? Não vou falar aqui como crítica, né, nem querendo dizer que a ayahuasca é melhor que isso ou aquilo, mas que assim, por exemplo, esse estado, né, de samadhi, de vazio existencial, né, que às vezes algumas pessoas experimentam na ayahuasca, o acesso, né, a própria projeção mental e projeção astral, são coisas que às vezes, olha, tá passando um avião, pode ser que vocês escutem o barulho. São coisas que os monges, né, levam anos, né, de disciplina e austeridades e meditação para alcançar esses estados de consciência. E a ayahuasca, ela simplesmente leva a gente, né, quando a gente tem essa abertura, ela leva a gente muito facilmente a esses estados e essas outras realidades, né? Então, sim, a ayahuasca ela também dá um avanço no nosso caminho espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual. E aí, por que eu quis trazer esse conceito? Porque eu tava vendo um vídeo, né, sobre a ayahuasca e Umbanda, na verdade, xamanismo e Umbanda. E se esse for um tema que te interessa, já comenta aqui que eu tô querendo fazer um vídeo sobre xamanismo e Umbanda e qual é a relação entre um e outro. E falava justamente sobre isso, sobre o quanto o xamanismo, né, o contato com as medicinas, esse entendimento da natureza e tal, pode fazer da gente um melhor médium, né? Não só um melhor médium, mas ele facilita nossos processos mediúnicos, né? Existe muita crítica por aí, eu já ouvi, tem vídeo aqui no YouTube de pessoas falando que quando a gente está na força da ayahuasca, nós estamos como se fosse numa dimensão acima, na mesma dimensão que os seres que incorporam, nas dimensões astrais. Então eles consideram, né, essas pessoas, essa linha de pensamento considera que não é certo incorporar na força da ayahuasca porque você já está ali no mesmo nível dos espíritos, então você não precisa estar incorporando eles. Com todo respeito, né, mas tá aí um bandaime, tá aí barquinha, para dizer que a ayahuasca e mediunidade de incorporação são coisas que podem sim se entrelaçar, né, e formar aí novos cultos, né, e tá se popularizando cada vez mais. Vou sugerir também aqui o vídeo de egrégoras, porque é importante. Cada um de nós tem a nossa egrégora pessoal, né? Já falei sobre isso até em vídeos anteriores, uns 2 vídeos atrás eu falei sobre isso. Que a ayahuasca, ela abre para vários segmentos, né? Então,
Um exemplo, né, de uma miração que eu tive, por exemplo, foi que eu olhava para a garrafa de ayahuasca e ela se tornava um pergaminho. E eu entendia que esse pergaminho continha toda a sabedoria sobre a existência, tá? E a ayahuasca, ela, realmente, ela é isso, né? Que ela abre para vários segmentos, para várias egrégoras, várias culturas. Isso realmente é real, tá, gente? Isso acontece com muita gente. Por ela abrir para vários segmentos, né, a pessoa que tem certa afinidade, ancestralidade, né, tem na sua egrégora pessoal os guias de Umbanda, tem no seu caminho pessoal a mediunidade de incorporação para ser trabalhada dentro dessas egrégoras, isso acaba vindo na força da ayahuasca, que foi o que aconteceu comigo, que eu já contei aqui em algum vídeo que eu vou deixar aqui, sobre a minha história, né, com a Umbanda, com a ayahuasca. Então, quando eu entrei no terreiro, eu já estava incorporando há mais ou menos um ano, né, nas sessões de ayahuasca. Então, é como se o meu desenvolvimento tivesse, na verdade, acontecido na força da ayahuasca. Então, tanto que quando eu fui para minha primeira gira de desenvolvimento, eu já incorporei na primeira. Por quê? Porque eu já tinha facilidade com a incorporação, né? E aí, por que, que a ayahuasca facilita tanto esses processos mediúnicos, né? Porque o que mais atrapalha o médium, seja de qual tipo for, gente, seja psicografia, psicofonia, né, cura, é a mente, né? A nossa mente que sempre tem ali crenças limitantes, que sempre tenta de alguma forma boicotar a gente, dizer não é o guia, é você que está falando, e questiona e duvida e rola várias inseguranças. E na força da ayahuasca, ela rompe, né, com esses filtros sociais, com esses paradigmas mentais, a gente fica muito mais emocional, intuitivo, instintivo, então simplesmente flui, né, flui de uma forma maravilhosa. Então, quando a pessoa tem essas vivências dentro da sessão de ayahuasca, e aí jogo de novo essa responsabilidade no centro ayahuasqueiro, de saber lidar com mediunidade, né, de trabalhar descarrego, magia, tudo isso para não atribuir essa responsabilidade para outras casas, né? Porque muita gente, muitas vezes, né, o filho, né, chega na outra casa e vai encontrar lugares que sim, existem ainda lugares que têm preconceito, que acham que a ayahuasca é droga, ou que não sabem lidar com esse processo, não compreendem. Então a pessoa chega ali, como no meu caso, com incorporações que já rolavam há um ano, já estava incorporando todas as linhas e precisei passar por todo um processo de desenvolvimento, né? Dentro da doutrina, da hierarquia da casa, né? E tem todos esses paradigmas que são próprios das religiões, das hierarquias, né? Com todo respeito às religiões, eu acredito que cada religião tem uma função de ser. Eu acredito que cada religião é também uma escola espiritual. Eu falei mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Mas, gente, religião, normalmente, né, tirando alguns exemplos, algumas exceções, em geral a religião ela vem para te doutrinar, né, não para te libertar. Então, é muito isso, né, porque a ayahuasca ela vem e te liberta, ela não vem e te doutrina. Então, a ayahuasca ela vem rompendo todas as estruturas, todas as barreiras, fica sutil, fica tudo sutil, né, os contatos ficam sutis e você consegue, simplesmente acontece, né? Acaba sendo uma coisa muito mais orgânica. E se a gente estudar antropologicamente, historicamente, socialmente, povos antigos, vocês vão entender e vão perceber que todos os povos antigos tinham mediunidade, tinham práticas anímicas, onde incorporavam, se conectavam, né? Com seres que já haviam feito a passagem para outros mundos, assim como com os deuses também, né? Então, quando surgiu a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, eles realmente foram surgindo de forma orgânica. Vocês podem ver isso tanto na história do Zélio de Moraes, porque o Zélio de Moraes ele não foi iniciado em Candomblé, não fez santo. O Zélio de Moraes era um menino, um jovenzinho, né? Ali num centro kardecista e de repente ele canalizou ali uma doutrina através dos seus guias. E a Umbanda começou ali de uma forma muito simples, né? E aí foram criando outras hierarquias e dogmas e doutrinas em cima daquilo ali. E eu acredito que o mesmo foi acontecendo com o Candomblé, com o Catimbó, enfim, com várias outras doutrinas que são sincréticas, né? Então, um filme que mostra muito esse nascimento orgânico, né, de uma religiosidade é o filme... Ai, meu Deus, o gato. É o filme Cafundó, gente. Eu recomendo muito, assim, que vocês assistam esse filme. Porque ele mostra isso, não é nem Umbanda, nem Candomblé, nem Catimbó, assim, é uma coisa é muito sincrético, é muito próximo disso daí, mas não tem uma classificação, né? Foi um fenômeno aí que aconteceu. Mas vocês assistam esse filme, que aí vocês vão entender melhor o que eu tô falando.
Então, muitos terreiros começam ali num fundo de quintal, gente, porque terreiro é o quê? Terreiro é um pedaço de terra, tá? E tem muitas benzedeiras, né? Que incorporam e dão passes e fazem várias coisas, né? Que acontecem dentro de um ambiente de terreiro, mas trabalham sozinhas, né? Então isso é muito comum ainda na cultura das benzedeiras aqui no Brasil. E acredito também que muitos desses cultos que foram surgindo, que se tornaram, né, Umbanda, Candomblé, veio também dessas benzedeiras, né, que começam ali um trabalho em casa e vão, sabe, tudo de uma forma orgânica. Não dizendo que o estudo não é importante, que os livros não são importantes, que as hierarquias não têm a sua função também, tá? Tudo isso tem a sua importância, tem a sua relevância, o estudo é muito importante, claro, mas a gente não pode perder esse lado orgânico das coisas também, sabe? Porque ele é importante. Porque, assim, na verdade, gente, todas as grandes doutrinas, as grandes religiosidades, elas vieram de profundos processos intuitivos, né? De acessos ao seu próprio universo pessoal, aos seus registros acásticos, vidas passadas, e acessos direto, né, dessa pessoa com o espiritual. Um exemplo disso é o mestre Irineu, né? O mestre Irineu tomou ayahuasca, canalizou uma doutrina, né, gente? E aí vocês vão falar, Ah, mas é o mestre nenhum, mas é o mestre, não sei o que e tal. ou vou falar do Zélio Fernandino de Mas, nossa, mas era o Zélio, mas você não é como ele. Gente, para com isso, tá? Para com essa mania de ter medo de grandeza, tá? Eu sei que tem muita gente doida por aí, que tem mania de grandeza, que inventa umas coisas, surta aí. A gente tem que observar esses dois lados. Mas a gente também não pode ter esse medo da grandeza, né, gente? A gente tá na nova era, né? A nova era é o retorno do Cristo dentro de nós. É o despertar da automaestria. E não é à toa que a ayahuasca está se popularizando tanto. Por quê? Porque gradativamente o universo e a espiritualidade está ensinando a gente a se cuidar sozinho. Antigamente você ia num terreiro e o caboclo, o Exu, fazia magia para você, ensinava e te dava passe, fazia bate-folha, fazia banho. Você precisava de um pai e uma mãe de santo para te ensinar a fazer um banho. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada globalização e internet, tá? Mas não é só isso, é informação, é livro, sabe? É muita informação. Então, hoje em dia, muita gente sabe fazer magia, muita gente sabe fazer banho, sabe fazer limpeza, sabe fazer benzimento. Então, assim, o objetivo mesmo da espiritualidade é que a gente ganhe autonomia, é que a gente aprenda a se cuidar sozinho, né? Que a gente não se torne dependente de entidades, de dirigentes, que a gente seja autônomo mesmo, né? Então, eu acredito que a gente está num tempo de despertar dessa autonomia. O que acontece é que a pessoa chega no terreiro já desenvolvida, né? E sofre preconceito, né? Então acaba saindo da casa, né? Então eu falo tanto para casa espiritual e vasqueira, né? Para aprender a trabalhar mediunidade, magia, descarregos, como eu falo também para as casas de umbanda, para aprenderem sobre o que está acontecendo, sobre esses novos fenômenos e se abrirem para isso. Já tem muitas casas que são abertas para isso, que trabalham já com a ayahuasca também, mas ainda existe muito preconceito, ainda existe muito dogma, muito paradigma. Então, é preciso que tenha essa abertura, né? Para que cada um seja tratado na sua individualidade, na sua subjetividade, na sua particularidade, porque cada um é um universo. E sim, tem gente que vem pronta, tá? Não tô falando que é o meu caso, tá? Porque a minha espiritualidade me direcionou para um terreiro de umbanda. Então, teve uma função eu estar lá. Por mais que eu tenha ficado ali um ano, né, esperando e desenvolvendo e acabei saindo, eles me levaram e eles me tiraram, entende? Então, assim, eu não acho que eu fiz errado de sair depois de um ano e não ser batizada. Foi assim que tinha que ser, foi assim que eu fui direcionada. Então, não tá errado, sabe? Tá tudo certo. Então, para você, né, que está frequentando aí algum espaço ayahuasqueiro, que porventura trabalhe com bandaime, ou trabalhe com banda, mas não tem um desenvolvimento, e você está começando a incorporar, está começando a acessar seus guias, se você tem certeza que você está acessando os seus guias espirituais, peça orientação para eles. Eles vão te direcionar se você precisa ir para um lugar ou não, se você precisa fazer tal curso ou não, se você precisa fazer uma iniciação ou não, sabe? Eu passei por algumas iniciações, outras eu não passei, e eu sinto que tudo foi muito sendo direcionado, sabe? Eu fiquei fazendo escola iniciática Hare Krishna, fiquei mais ou menos um ano praticando as coisas do Hare Krishna, o que me ajudou muito a controlar a mediunidade, a manter minhas energias elevadas, me ensinou muita coisa, mas chegou um momento também que aquilo não, assim, sempre fará parte, né, de quem eu sou, né, como eu já falei aqui no vídeo sobre o Hare Krishna, assim como eu falo no vídeo sobre a Umbanda também, porque eu sou universalista.
Então, tudo isso sempre vai fazer parte de mim, mas de repente aquilo ali era só um processo. Era um processo que você tinha que passar para entender certas coisas, né? Para desenvolver certas habilidades. Nossa, aí, ó. Toda vez que eu gravo, tem garoa. E eu acho que eu vou ter que sair, porque vai molhar o celular. Eu acho que deu uma paradinha na chuva, então vou falar mais um pouquinho. Então, não deixe ninguém, sabe, dizer para você que você é menos porque você não vivenciou alguma determinada doutrina religiosa, porque se os guias estão indo direto para você, é porque você está recebendo um chamado, é porque você tem merecimento, sabe? Então não deixa ninguém dizer que você tá errado, que você não é, ou que você é menos que alguém, sabe? Não se sintam inferiores a uma pessoa que passou 10 anos, 7 anos fazendo um preceito dentro de uma religião X, porque muitas vezes numa experiência de ayahuasca você pode ter ido tão mais fundo que essa pessoa, né? Não é para ficar comparando experiências, gente, é claro. Eu tenho um exemplo também para contar de um colega que eu tinha, né? Até perdi o contato com ele, mas esse meu colega, ele era da Umbanda há anos e ele não incorporava, ele sabia que era médium de incorporação, a casa, os guias já tinham falado, mas ele não conseguia incorporar. E ele ficou anos assim até ele conhecer a ayahuasca. No dia que ele conheceu a ayahuasca, ele incorporou. E hoje ele foi pro Santo Daime. Não sei se ainda é, mas enfim. Aí é isso que acontece, né, gente? Às vezes ele tinha ali alguns bloqueios que ficou anos ali com ele com esses bloqueios. E aí ele precisou tomar essa medicina para conseguir superar aquilo ali. Né? A gente não sabe exatamente o que que era, por que que era, né? Cada um vai ter a sua história. Mas eu acho que a gente está num momento, né, de ruptura com dogmas e paradigmas. Claro que a gente deve ter sempre muito respeito às tradições, mas tudo aquilo que for obsoleto e que só servir para manter hierarquias, centralizar e monopolizar assim o poder sobre as pessoas, né, e que acaba fazendo uma exclusão de pessoas também e gera preconceitos, tudo isso já não serve mais, tá, gente? Já não condiz mais com essa nova era, então que a gente possa, né, ter sabedoria, né? E aí a importância de um suporte também para alguém te falar, te ajudar a entender o que está acontecendo com você, tá? Porque sim, acontece das pessoas terem equívocos também sobre mediunidade, sobre incorporação. Se vocês quiserem um vídeo mais sobre mediunidade e incorporação na força da ayahuasca, nas experiências com a ayahuasca, comenta aqui que eu também quero fazer um vídeo sobre isso, tá? Comentem suas dúvidas, quem sabe eu faço um vídeo de perguntas e respostas também. Para terminar esse vídeo, eu queria, enfim, agradecer a todo mundo que está acompanhando e pedir para vocês curtirem, né, compartilharem com seus amigos, se inscreverem aqui no canal, comentarem aqui a história de vocês. Eu adoro ouvir a história de vocês. Contem a história de vocês para mim no Telegram também, para a gente conversar mais. Gratidão e até o próximo vídeo.